Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fenômenos Mecânicos. E a aula de hoje vai ser basicamente para dar uma resumida, uma condensada na disciplina na parte de movimentos, tudo bem? Nós vamos tratar das fórmulas dos movimentos. No caso, nós vamos falar de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tudo bem? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar. O que é um movimento uniforme e o que é um movimento uniformemente variado? Basicamente vai ser o seguinte: no movimento uniforme, que é o nosso MU, nós estamos falando de movimentos em que a nossa aceleração não existe, ela é nula, tudo bem? Como isso acontece, nós temos velocidade constante, ok? Nos movimentos uniformemente variados, o M, o V, o que vai acontecer? No MV, nós temos aceleração. E no caso, a nossa aceleração ela é constante. Tudo bem? E agora, então, vamos ver as formas que nós podemos usar quando nós temos esse tipo de caso. Então, quando você se deparar com um exercício que você vê que não tem aceleração, você já sabe que você está tratando de movimento uniforme. Quando tem uma aceleração e ela é constante, você já sabe que está tratando de movimento uniformemente variado. Ok? Então, vamos lá. Quando nós estivermos falando de movimentos uniformes, o nosso MU, nós temos basicamente uma fórmula, que é o quê? Nós temos que a nossa posição vai ser igual à nossa posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. X é igual a x0 mais vt. Tudo bem? Bom, tem gente que denota como o x como S, porque é o espaço que ocupa. Isso daí vai da notação de cada um. É importante você entender que esse x é a posição que ele está ocupando. Então, posição final, posição inicial, velocidade e tempo, tudo bem? Agora, quando nós estamos tratando de um movimento uniformemente variado, aí a gente tem um leque um pouquinho maior, tudo bem? Então, como é que vai ficar? Quando nós temos aqui o nosso M ou V, nós temos aí uma abertura de um leque de 3 situações, basicamente, tudo bem? Bom, a primeira é para velocidade. Nós temos que a velocidade final ela é igual à nossa velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, ok? Bom, é importante dizer que quando nós estamos falando de aceleração para movimentos no eixo Y para cima, né, movimentos verticais, normalmente a gente está tratando da aceleração que a gente está tratando é a aceleração da gravidade, ok? Isso daqui é um ponto importante. Bom, temos também uma outra fórmula para posição. Nós temos aqui, ó, que o nosso x final vai ser igual ao nosso x inicial, mais a velocidade inicial que multiplica o tempo, mais a nossa aceleração que multiplica o tempo ao quadrado sobre 2. E aí vai de cada um. Tem gente que prefere pegar esse terminho aqui, esse termo aqui, e reescrever como meio de at quadrado. Isso tanto faz, tá? Isso daí vai dar preferência de cada um. Tudo bem? Bom, continuando, o que seria a nossa última forma do movimento uniformemente variado, nós temos nós temos que v ao quadrado é igual a v0 quadrado mais 2a delta x ou delta s, dependendo da notação que você estiver usando. Esse daqui é o famoso Torricelli, né? V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta X, ou delta S. Conforme isso vai da notação que você utilizar. O que eu quero fazer de observação importante aqui é que nós podemos ter também uma análise para um movimento em 2 dimensões, tudo bem? E vai ser da seguinte forma. Vamos continuar analisando. Como que vai funcionar? Quando nós tivermos um movimento em 2 dimensões, nós podemos fazer uma análise de que o nosso vetor posição R ele vai ter uma coordenada x e y, né? Então, o nosso x inicial e o nosso y inicial.
Disso nós tiramos que, por exemplo, quando temos na nossa velocidade a fórmula da velocidade, VF igual a VI mais a P inicial, final, aí depende também, que às vezes o V sem nada pode ser o V final, o V com zero é o V inicial, então você pode tratar como VF e VI. Isso vai dar a notação que você for utilizar na hora. O importante é que no mesmo cálculo, numa mesma questão, você utilize sempre da mesma forma, tudo bem? Bom, quando você tiver uma situação, por exemplo, você pode fazer análise em duas dimensões e você separa. Sempre que você for fazer uma análise de movimento em duas dimensões, sempre procure fazer uma análise para o eixo e depois para outro. Entendeu? Você faz uma análise para um eixo, se estiver trabalhando, por exemplo, x, y, você faz uma análise para x e depois uma análise para y. Isso facilita muito as nossas análises, tudo bem? Então, por exemplo, quando você tiver isso em duas dimensões, como é que você vai fazer? Você vai separar isso daqui em dois casos. Então, você puxa um caso para cá, que você vai falar da velocidade x. Então, a velocidade x sinal, em x, né, vai ser a velocidade em x inicial, mais a aceleração em x vezes o tempo. Então, basicamente, tá vendo? É a mesma fórmula. Só que o que acontece? Eu estou separando. Como eu tenho um movimento em duas dimensões, eu posso separar e analisar cada uma. Então, eu uso essa fórmula para x, então considero tudo para x. A velocidade só para x, a aceleração só para x. E depois, eu posso considerar a velocidade só para y, tá vendo? E a aceleração só de y, tudo bem? A gente separa nesses casos. Outro caso, por exemplo, que a gente poderia fazer, nós temos também, por exemplo, essa fórmula aqui, que nós temos o nosso vetor posição final, ele é igual ao nosso vetor posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais, aí depende da notação que você quer usar, agora eu vou usar, por exemplo, o meio de AT quadrado, tudo bem? Como é que você vai separar? Também, novamente, fazendo essa análise dos dois casos, onde como o R ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, você vai separar para os dois casos, ficando com o seguinte. Você tem que o seu x sinal vai ser o x inicial, mais a velocidade em x inicial vezes o tempo, mais meio de a em x t quadrado, tudo bem? E, de uma forma análoga, você pode fazer essa análise para o y. Então, você tem que ser o y final, vai ser o seu y inicial, mais a velocidade em y inicial, que multiplica o tempo, mais meio da sua aceleração em y, vezes o t quadrado. Dessa forma, você pode fazer qualquer análise de movimentos em duas dimensões fazendo justamente isso. A dica para movimentos em duas dimensões é justamente essa: você identificar os movimentos em cada eixo e você fazer a análise deles separadamente. Dessa forma, você consegue simplificar bastante as análises de movimentos em duas dimensões. Bom, a aula de hoje era mais para apresentar fórmulas mesmo, a maneira como você vai tratar os movimentos, que são base aí do nosso curso de fenômenos mecânicos. A gente vai se aprofundar mais em coisas desse tipo mais para frente, tudo bem? Bom, para a aula de hoje era só isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!